Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Que louvor gostoso. Bom cantarmos e adorar o Senhor. Declarar que Ele é santo, que Ele é digno de louvor e da adoração. Reconhecer isso logo pela manhã, num domingo como esse, é algo extraordinário, né? Nos enleva, nos enche o coração poder declarar isso ao Senhor, acerca do seu senhorio e acerca da dignidade do Pai. Nessa semana morreu um dos maiores expoentes das doutrinas da graça, do evangelho puro, o pastor Tim Keller. E ao cantar esse louvor ao Senhor, me lembrava dele, né? Eu que já ouvi algumas vezes pessoalmente nas congressos, nas conferências da Fiel, e lembrando da exposição, da alegria de amar o Senhor, de servir ao Senhor. E descansar no Senhor implica com certeza em desfrutar dessa glória, dessa alegria eterna da presença do Senhor. Que dia realmente, quando todas as coisas estiverem realmente, definitivamente declaradas sobre nós na glorificação, e podemos estar isentos de todo pecado, de toda dor, de toda angústia, de todo sofrimento, diante da presença daquele que nos criou, nos amou, nos salvou, nos abraça, nos faz filhos em Cristo. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Nesse domingo pela manhã, a Cirlei está pregando na Igreja Batista em Itabira. Oremos por ela, para que ela seja usada por Deus ali, enquanto prega a palavra do Senhor ali em Itabira. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós te damos graças, nós celebramos teu nome, nós louvamos o teu nome, Pai, conforme cantamos aqui agora, Senhor. Nós percebemos, ó Deus, a alegria, o privilégio, Senhor, de cantar louvores ao Senhor, de declarar coisas tão profundas, ó Deus, e tão dignas, tão espirituais, ó Deus, que só podem ser manifestas pelo Espírito do Senhor, por revelação, por ministração do Senhor. Por isso nós dizemos, de fato, Deus, Tu és santo, Tu és digno de louvor e de ser adorado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Abençoa-nos com Tua palavra, Senhor Deus, e abençoa, Deus, a Cirlei, onde ela está para ministrar Tua palavra, que em todas as coisas, ó Pai, Senhor, Te faças glorificar. Senhor, sejas aquele de quem, para quem e em quem são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor eternamente. Amém. 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 Eu quero partilhar com os irmãos por alguns minutos, na verdade, um trecho da palavra de Deus em Jó capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Amém. E claro, continuando a leitura, nós vamos ver como é que Jó, ele peregrinava, a sua caminhada, na verdade, de serviço ao Senhor, de temor ao Senhor. Quando ele cultuava ao Senhor, ele oferecia os sacrifícios a Deus por perdão de pecados, e a Bíblia diz que ele o fazia por si, por seus filhos, e até ele buscava o perdão do Senhor até por pecados que os seus filhos possivelmente pudessem ter cometido ou estar cometendo, que ele não soubesse, mas ele queria que o Senhor perdoasse, que o Senhor livrasse os seus filhos dessa condenação do pecado.
E era esse homem que temia a Deus, era esse homem cujas características é manifesta aí nesse verso, e cujas características também são repetidas e manifestas agora pela própria palavra de Deus, pelo próprio Senhor, no versículo 8. E no versículo 8 a mesma expressão acontece quando Deus mesmo diz: não há ninguém na terra como Jó. Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E parece um tanto quanto assim antagônico, né? Porque esse conceito de Deus sobre Jó parece ser bem diferente, bem antagônico àquilo que a teologia dos nossos tempos, a teologia que é pregada nas nossas igrejas, parece ser impróprio, porque como é que pode um homem que tem um conceito desses do próprio Deus, como é que Deus pode olhar para um homem e então considerá-lo a partir de um conceito como esse, com a sua integridade, com a sua condição irrepreensível de retidão, de temor ao Senhor, que evita o mal? Como é que pode ele passar pelas coisas que ele passou? Ele perde a sua família, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, ele perde a sua dignidade social, e ainda mais ele encontra aqueles que vão cobrar dele e acusá-lo quando deveriam dar apoio a ele na sua condição de sofrimento extremo. Nos parece um tanto quanto diferente daquilo que é ensinado nos nossos dias, porque o que é ensinado é que se nós caminharmos com o Senhor, se nós andarmos com o Senhor, e que nós somos fiéis ao Senhor, somos íntegros diante do Senhor, então o mal se desviará de nós, então praga nenhuma chegará à nossa tenda, então mal nenhum chegará e nos alcançará. Mas isso não parece real na vida de Jó. Isso não parece algo que realmente Jó está vivendo. E tudo que ele vivia, diz a palavra, que ele vivia exatamente para se livrar talvez desses momentos. O fato é que quando nós olhamos para a soberania de Deus, e quando nós olhamos para o senhorio, para quem é soberano, nós só podemos e devemos curvar a cabeça e dizer como Jesus, naquela noite em que ele é preso, ele diz: Senhor Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E a oração que ele ensinou que fizéssemos todos os dias, pelo menos vivêssemos como a quem ora todos os dias, essa verdade de que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Não nos parece perfeito, não nos parece correto que a vontade de Deus possa nos levar ao sofrimento. E não nos parece correto que soframos, especialmente quando a gente se declara tão servo de Deus. Eu me lembro quando eu estava fazendo hemodiálise, e na minha condição de pré-hemodiálise, a gente chega num nível de perda renal, que pra gente um degrauzinho pequenininho como esse aqui, parece que você está subindo uma escada de 100 degraus. É muito difícil, é muito ruim a fraqueza que você tem no corpo quando a gente está com insuficiência renal extrema. E muito inchado, e as pessoas chegavam perto de mim e diziam: pastor, você não merece isso. Tem tanta gente ruim, por que o senhor tem que passar por isso? Eu dizia: não sei, mas eu estou feliz com Jesus quando estou passando por isso também. E parece que Jó só vai entender isso lá na frente. Mas eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 verdades que a mim me parecem tão profundas acerca da vida de Jó, da caminhada de Jó, que nos parece ser tão relevantes, sabe, para os nossos dias, ser tão importantes para a nossa própria consideração. E eu não sei como é que a gente pode sair daqui pensando assim: olha, eu creio nessas coisas.
E eu creio que eu posso sair daqui assim como Abacuque, dizendo com o meu coração que ainda que a figueira não floresça, ou não tenha fruto na vide, ainda que não haja pastos para os animais, ainda que não haja nem animais nos campos, ainda que seja assim, contudo eu confiarei. E eu confiarei e estabelecerei diante do meu Senhor e adorarei meu Senhor. Porque provavelmente Jó nos ensina que amanhã, que o dia de amanhã traz consigo as suas surpresas. E nos faz lembrar que o dia de amanhã traz consigo aquilo que nós não sabemos e não conhecemos. E que quando Jesus está dizendo aos seus discípulos no Sermão da Montanha, Ele está dizendo assim: olha, vocês devem orar pelos inimigos de vocês, vocês devem perdoar os inimigos de vocês, vocês devem amar os inimigos de vocês também. E quando Jesus disse isso, Ele completa dizendo: por quê? Porque o Senhor, Ele faz o sol, que o sol se levante. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque o Senhor faz com que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus. Porque o Senhor derrama chuva sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Porque o Senhor manda o mesmo sol que abençoa, que aquece, que às vezes queima tanto os bons quanto os maus, e a chuva que rega a terra e que às vezes faz estragos a quem mora às vezes em lugares perigosos, também sobre os bons e sobre os maus. E provavelmente Jesus está dizendo que nesse caminhar nós estamos sujeitos às intempéries, tanto a casa daquele que construiu sobre a areia, quanto aquele que construiu na rocha, sujeitos às mesmas intempéries. Já perceberam isso? Que vieram os ventos, as chuvas e deram contra ela. A diferença é que uma caiu e a outra estava firmada sobre a rocha e não caiu. E provavelmente Jó nos lembra disso, nos lembra que o amanhã traz consigo as suas surpresas, e nós não sabemos quais serão as de amanhã. Mas nós podemos cantar como o apóstolo Paulo, dizendo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia do mal, o dia final. Sabe, talvez a outra lembrança que Jó nos lembra, e que o apóstolo Paulo também nos lembra, em consonância com essa expectativa e essa realidade de que na verdade o amanhã traz consigo as suas surpresas, é que durante os dias maus é preciso resiliência. E que a resiliência, talvez a melhor maneira de lembrar a resiliência é como o bambu. Quando o vento bate sobre ele, ele dobra. Mas quando o vento passa, ele volta. Ele tem capacidade de enfrentar assim as tempestades, as intempéries, de maneira que ele sofre as consequências das intempéries, mas ele volta para a sua posição, para o seu lugar, e não sai do seu lugar. E provavelmente quando olhamos para Jó, nós lembramos e lemos a caminhada de Jó, e toda a reclamação, e todo o pensamento, e toda a sua condição de tentar entender o que estava acontecendo, até mesmo quando a sua esposa chega e fala assim: Jó, e ainda assim você vai continuar crendo e adorando esse teu Deus que fez isso com você, ainda que não tivesse sido Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse: você é louca, mulher, como é que eu vou fazer isso?
O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que pode tirar. E a Bíblia diz que com tudo isso, Jó, ele não amaldiçoou ou ele não negou o Senhor. Isso é resiliência. É poder caminhar, na verdade, crendo que o Senhor não deixou de ser Deus, que o Senhor continua no alto e sublime trono, e que ainda que nós não entendamos e não compreendamos tais propósitos, Ele não desceu do trono. E ainda precisando crer que ainda que nos pareça completamente irracional ou completamente impossível de entender essa verdade, que ainda assim a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável, nós não sabemos. E que o dia de amanhã, que traz consigo suas surpresas, ele requer resiliência. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vai estar nos dizendo sobre como caminhar nesse momento, tomando a armadura de Deus, para resistir e permanecer firmes quando o dia mal vier. Porque quando o dia mal vier, provavelmente nós seremos tentados de maneira intensa por Satanás, para que nós façamos como a mulher de Jó propôs a ele. Provavelmente quando o dia mal vier, a grande tentação vai ser para que então Satanás use esses momentos, ainda que ele mesmo possa ter criado esses momentos, para que nós neguemos o Senhor. Essa era a intenção de Satanás com relação a Jó. Ele dizia: olha, se o Senhor tirar tudo dele, ele vai negar o Senhor. E todos os dias Satanás está usando o mesmo argumento para dizer: se nós pressionarmos, se nós levarmos ao sofrimento, se levarmos à dor, se a dor vier, ele vai negar o Senhor. Aí então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês tomem a armadura de Deus para ficarem firmes, porque o dia mal vai vir. E quando vier o dia mal, vocês têm que estar preparados, e vocês devem tomar sobre si um estilo de vida que seja a partir da justiça, da fé, da paz, da oração, da verdade, da palavra de Deus. E quando vier o dia mal, vocês poderão olhar com esperança, porque da mesma forma que o dia mal ele vem, também ele vai, ele passa. Eu estava perguntando para a minha médica na última consulta, dizendo para ela: doutora, qual é o dia, qual é o tempo aproximado da validade de um transplante renal? Ela falou: a média é 15 anos. Falei: pois é, doutora, mas eu vou fazer 15 anos em junho agora. Dia 8 eu faço 15 anos do meu transplante renal. E ela falou para mim: pois é, mas tem gente que perde com menos. Tem gente que está com 30, 40 anos e está vivendo ainda. E eu falei: a senhora me consolou. A senhora trouxe expectativa maior para o meu coração. Ainda que isso não me importe. Mas a senhora está dizendo para mim que eu posso viver cada dia com a paciência e com uma alegria de que o meu dia de amanhã está nas mãos do meu Senhor. E ela disse: é isso mesmo. Eu sou católica, mas essa palavra sua trouxe para o meu coração também uma palavra de consolo, de que eu preciso crer nesse seu Senhor. Eu disse: amém. É isso mesmo. Sabe, parece-me que Deus está dizendo, e Jó está dizendo para a gente, que é preciso resiliência. Quando vier o dia mau, e a Bíblia diz, nos leva a uma terceira lembrança de que é preciso crer e esperar na providência divina. No capítulo 19, no verso 25, Jó se levanta e diz: eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive. A questão não era
não era pelo que Jó estava passando ao perder sua família, seus filhos, ao perder seus bens, ao perder sua saúde. A questão aqui é que Jó estava aprendendo a olhar para onde ele deveria olhar. Porque quando nós olhamos na perspectiva de Cristo, nós olhamos na verdade para o nosso Redentor, para o Libertador. E nós lembramos, como diz então uma palavra nessa semana, que quando chegar na eternidade dos céus, haverá só alegria, só gozo. A Bíblia diz: não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso. Apenas a alegria, na verdade, da presença do Senhor. Toda lágrima será secada. E que o único tempo que nós temos para adorar ao Senhor no sofrimento é enquanto nós estamos aqui na terra. E nós precisamos aprender a adorar ao Senhor também na dor, porque essa é a nossa única oportunidade de dizer que nós adoramos ao Senhor em qualquer circunstância, porque na eternidade isso não será mais possível, não haverá mais dor. Então, nas suas lutas e angústias, adore ao Senhor, sabendo com resiliência e crendo na providência divina que esse tempo vai passar. Isso vem de duas maneiras: com estratégias de Deus para a nossa vida e com vindicação, quando Ele mesmo diz: filho, eu vou recompensar você, vou tirar você, eu vou consolar você, eu vou vindicar a tua fé mesmo em meio aos dias maus, tua firmeza mesmo em meio à angústia. E finalmente, irmãos, para finalizar essa lembrança de olhando para a vida de Jó, é a lembrança de que é preciso, claro, conhecer Deus e o caráter santo de Deus. É preciso, e não há uma forma mais importante, não há uma forma mais completa, e não há maneira mais profunda de conhecer o caráter santo de Deus, senão quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Já pensou, irmão, se você não tivesse experimentado nenhum milagre na sua vida? Já pensou se você não tivesse experimentado nenhum momento na sua caminhada em que Deus tivesse tirado você de um lugar de profundo desgosto e colocado você do outro lado do vale, num lugar de alívio e recuperação? Já pensou se não passássemos pelo momento em que o livramento de Deus se estabelecesse nas circunstâncias de nossa vida? Como nós seríamos? Em que creríamos? Como viveríamos a ambiência da fé? Como? De que maneira? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é aí que nós conhecemos o caráter santo de Deus. É aí que conhecemos na prática o amor de Deus. É aí que conhecemos na prática como é que nós desenvolvemos o aprendizado do caráter santo do nosso Senhor. E quando chega então, preciso finalizar que esse momento de reflexão, quando chega no capítulo 42, nos versos 5 e 6, então Jó, depois de talvez passar não sei quanto tempo por aqueles momentos, e quando Deus se revela, ele conhece o caráter santo de Deus, ele diz o seguinte: os meus olhos te conheciam de ouvir falar. Eu só conhecia o Senhor de ouvir. Os meus ouvidos ouviam o Senhor, mas agora eu sei. Mas agora eu sei. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Porque agora eu sei. Agora eu vejo. O que nos parece tão difícil para Jó, no final das contas, o sofrimento o levou a perceber que com os olhos naturais ele não veria. Portanto, na tua luta,
na tua caminhada, no teu tempo do vale pelo qual você passa. Lembre-se de uma coisa, que a realidade é que o amanhã traz consigo as suas surpresas, é que durante os dias maus é preciso resiliência, é que crer e esperar na providência divina faz todo o sentido para a tua caminhada, e que conhecer o caráter santo de Deus vai levá-lo ao crescimento, uma perspectiva por onde não chegarias. No final das contas, o Senhor continua sentado num alto e sublime trono, continua reinando soberano sobre a minha, sobre a sua vida. Vamos orar. Pai bendito, nós olhamos para a tua palavra, Senhor, e sabemos que o dia de amanhã nos assusta, porque nós não podemos medir quais serão as experiências que viveremos. Nos assusta, Senhor, porque nós não sabemos o que colheremos amanhã. Se são os frutos de um sol que nasce e brilha, ou se nós colheremos dia de amanhã, ó Deus, as tempestades da vida. Mas nós queremos crer, Senhor, e confessar, ó Deus, ainda que o nosso coração seja um coração humano e duvidoso, ó Pai, nós queremos crer e confessar que amanhã, seja com o sol que brilha, com a tempestade da vida, o Senhor continuará, ó Deus, sobre o sol e sobre a tempestade, e continuarás reinando soberano. Tão somente, Senhor, tão somente que os nossos joelhos se dobrem e que a nossa língua confesse. Tão somente que a nossa posição seja prostrados e o lugar seja diante do trono do Senhor. Porque nós cremos, ó Deus, que não há lugar mais seguro senão no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, fortalece a igreja hoje, fortalece o irmão que ora, fortalece, ó Deus, a minha caminhada, fortalece, ó Deus, os teus servos com visitação, com a palavra para o coração, de que não precisamos temer o dia de amanhã, ó Deus, porque o dia de amanhã que traz consigo o seu mal, também traz consigo o reino, o governo e o descanso de quem está nos braços do Pai. Por isso, Senhor, nós te adoramos e pedimos que a nossa fé, ao provada, seja aprovada pelo Senhor. Nós oramos gratos, nós oramos que perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.